Olá, olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora desse nosso encontro, Ana Carolina e a Cíntia, tanto pela organização, né, do encontro, né, do nosso núcleo do Nepal, no Congresso Nacional de Botânica, quanto pelo convite, né, para minha participação. Depois de tantos congressos frequentados, né, como uma das pupilas do Gasparino, hoje eu estou aqui como uma palestrante. Eu estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a todos também que vão me assistir agora. Então, o tema esse ano do nosso núcleo, né, do nosso grupinho, é sobre a palinologia no Brasil, desafios e perspectivas. E eu vou falar um pouco então sobre a dispersão, composição da chuva polímica via coleta de material aéreo em áreas de cerrado. Então, dentro dos conceitos, né, temas da minha apresentação, a gente tem que falar do bioma cerrado, né? O cerrado, então, ele está localizado, né, na região central do Brasil e é o nosso segundo maior bioma. Dentro das características de vegetação do bioma, a gente tem uma ampla variedade de formas, com várias fitofisionomias diferentes, né? Desde as formas de campos, arbustos, com árvores bem pequenas e esparsas, até uma grande formação florestal, como acontece com o cerradão. E a gente ainda tem três tipos de formações vegetacionais que englobam essas fitofisionomias diferentes, né? Então a gente tem as formações florestais, as formações savânicas e as formações campestres. E eu preciso dizer que as áreas que eu analisei no trabalho que eu vou apresentar para vocês estão dentro, né, da formação savânica. E quando a gente fala sobre a flora, né, do bioma, que é considerado como a mais diversificada savana tropical do mundo, ela possui um número de plantas vasculares superior a encontrado na maioria das regiões do mundo, e somam mais de 7.000 espécies. E ao todo elas possuem 44% de flora endêmica, ou seja, são espécies exclusivas do Brasil. E uma das principais causas de ameaça à biodiversidade desse bioma está na degradação do solo e dos ecossistemas nativos, principalmente para a utilização das terras como plantações de monoculturas e pastagens, né? A utilização agrícola da nossa terra. Além da invasão de espécies exóticas, né, como é o clássico do introdução da espécie de gramínea africana, né, para utilização de pastagem para os bovinos, né, porque a região onde está localizada o cerrado, ali na região central do Brasil, é localizado as regiões de produção de carne bovina, né, e o aumento da densidade arbórea por causa da supressão do fogo, né? Então, como a gente viu, existem informações e fitofisionomias que são de arbustos, né? De campos. Então, com a supressão do fogo, a gente não tem, né, essa ciclagem de nutrientes, a renovação. Então, as árvores acabam tomando conta, né, diminuindo a diversidade que tem dentro do bioma. Dessa forma, um dos principais desafios para a conservação do cerrado é demonstrar a importância da sua biodiversidade e as implicações que as alterações nesse ambiente causam sobre o funcionamento dos ecossistemas. Então, nesse contexto, a ideia principal do meu trabalho é conseguir demonstrar a biodiversidade do cerrado através da análise, né, e descrição da composição e dispersão dos grãos de pólen.
Os grãos de pólen, eles são estruturas microscópicas das espermatófitas, né? Basicamente a célula reprodutora masculina, que é relacionada com a reprodução e a perpetuação das espécies, né? Então, de maneira bem simplista, para que exista a reprodução das espécies, é necessário que um grão de pólen seja transferido da antera até o estigma, da mesma flor ou de outra flor. E esse transporte, essa dispersão polínica desses grãos de pólen, ela é denominada polinização. E ela pode acontecer tanto de maneiras por fatores bióticos ou abióticos. Mas independente de como ocorre essa dispersão, essa locomoção dos grãos de pólen, ela precisa ser liberada das anteras e permanece flutuando no ar até cair em alguma estrutura de flor ou ser depositada em diferentes locais. E esses grãos de pólen que estão sujeitos a caírem por efeito da gravidade ao longo dessa trajetória, faz com que essa queda, né, essa precipitação polínica seja conhecido como a chuva polínica. E é o que eu vou analisar para a gente conseguir entender como que acontece a dispersão, né, e a composição dos grãos de pólen em áreas fragmentadas. Então, essa flutuação de massas de grãos de pólen, ela pode ser depositada em diferentes locais, em diferentes anos, devido principalmente a fatores ambientais, como vento e turbulência atmosférica. Então, a análise polínica de sedimentos aéreos, ela nos fornece de maneira específica dados sobre a chuva polínica de uma determinada região, de uma região circundante ou de regiões aos arredores e que esteja sujeita a várias variações sazonais. Então, esses estudos, né, estudos sobre a chuva polínica realizados em regiões fragmentadas, elas auxiliam na identificação das espécies remanescentes, porque a gente consegue reconhecer as espécies que estão naquela localidade ou em volta daquela localidade através da análise da chuva polínica, né, das estruturas dos grãos de pólen. E com isso a gente consegue o quê? O detalhamento da biodiversidade dessas regiões degradadas. Informações também a respeito de efeitos ecológicos das espécies exóticas e suas possíveis interferências nesses ambientes nativos, além da pesquisa básica e aplicada para determinar impactos da fragmentação nessas áreas protegidas. Além disso, esses estudos eles contribuem para o conhecimento da biologia da reprodução e estudos fenológicos que determinam períodos de florações dessas espécies remanescentes. Então, para a gente analisar, né, a estrutura, o comportamento de áreas fragmentadas de cerrado, foram analisadas 2 estações ecológicas no interior do estado de São Paulo. A estação ecológica de Tirapina, que apresenta a fitofisionomia de campo sujo e campo cerrado, e a estação ecológica de Santa Bárbara, que apresenta a fitofisionomia do tipo cerrado típico. Então, foram dispostos 3 transectos em cada área, onde continham 4 coletores, e esses foram dispostos da borda da estação ecológica para uma outra área de espécie exótica, para dentro da área fragmentada com distâncias entre 500 metros, né, a fim da gente conseguir identificar a diferença, né, na dispersão polínica, tanto dentro da área fragmentada, quanto a dispersão das espécies exóticas em volta da área fragmentada para dentro das áreas de análise. Né? Isso tudo a gente conseguiu amostrar em 12 meses de coletas, sempre realizadas na mesma semana no mês, para não ter tanta diferença entre os dias de coleta. Então, foi pensado, né, num coletor para conseguir captar
a chuva polínica dessa área sempre no mesmo ponto amostral para não ter interferência. Então, para criar esse coletor foi pensado principalmente no clima do ambiente, né, que é o tropical úmido do Cerrado, que é caracterizado por um inverno muito seco e um verão muito chuvoso. Né? Então, o coletor ele precisava ter o volume suficiente para armazenar a solução que iria ficar os grãos de pólen e esporos com o excedente da chuva, principalmente na época de mais chuva que ocorre no finalzinho do ano, para não transbordar, né, esse material e a gente perder as análises dos grãos de pólen. Então, para isso foi criado um suporte, né, um coletor em forma de estaca, onde ele precisava ficar bem fixo no chão para não balançar esse coletor, que foi elaborado com vidro, e num suporte de madeira onde esse coletor ficaria bem fixo, se por acaso ele balançasse, ele não quebrasse, né? E esse ponto ele tinha que ficar fixo pelo menos durante os 12 meses, né? Então foi pensado numa estaca grande com uma profundidade no solo para que ela fosse bem fixa e um material resistente para ficar ao longo dos meses na mesma localidade e não sofrer com chuva e com sol. Então, o nosso coletor, que era colocado mensalmente acoplado na caixinha de madeira, continha água destilada, glicerina e fenol. Então, essa solução de armazenamento mensal da chuva, ela continha essa solução preparada previamente no laboratório e colocada dentro desses coletores mensalmente, onde tinha glicerina, que tinha a função, né, de retenção desses grãos de pólen e esporos, e o fenol para evitar a decomposição por conta de bactérias e fungos. A técnica utilizada, né, posteriormente à coleta mensal em laboratório foi a citólise, embora a gente saiba que não são todas as espécies que suportam, né, esse tipo de técnica, mas ela foi a escolhida, onde foi feita a varredura total de todas as lâminas analisadas, de todos os pontos de coleta, onde todos os palinomorfos encontrados eles foram fotografados e contabilizados. Entretanto, apenas os grãos de pólen e esporos de samambaias e pteridófitas foram analisados. Foi feita então uma caracterização dos tipos polínicos de acordo com os glossários de Barth, Mellen e Punt colaboradores. De acordo com o nosso resultado anual, foi encontrado 8.356 grãos de pólen e esporos, divididos em 197 tipos polínicos, das quais 172 eram tipos de grãos de pólen e 23 tipos eram de esporos, ou de samambaias e olicófitas. Sendo que dos grãos de pólen a gente conseguiu identificar 56 famílias botânicas e dos esporos 8 famílias botânicas. Das famílias de maior abundância nos coletores, referente aos grãos de pólen, a gente tem Pinace e Poace, justamente pelas áreas de reflorestamento de pinos e pastagens ao redor das estações ecológicas, seguidas das famílias Asteraceae e Euphorbiaceae. A família Asteraceae, ela teve uma presença 100% em todos os coletores durante todos os meses de amostragem, possuindo 10 tipos polínicos diferentes dentro dessa família. E aqui está representada alguns dos tipos encontrados. De acordo com os 76 gêneros identificados dentro das 56 famílias botânicas, 59 espécies foram identificadas a fim do tipo de hábito entre elas. Analisando o plano de manejo
das áreas e trabalho sobre as fitofisionomias do cerrado, a descrição do hábito dos tipos polínicos que foram analisados, eles estão de acordo com as áreas de cerrado, possuindo uma maior variação de espécies herbáceas, seguido de espécies arbóreas e, por fim, de arbustos. E o interessante deste trabalho foi que dos 76 gêneros descritos, 20 gêneros não foram descritos para as áreas de análise, mas elas são representantes do cerrado, né? Ou seja, o trabalho de chuva polínica pôde trazer, acrescentar espécies de cerrado que estavam ocorrendo naquela localidade e que não foram descritas no plano de manejo das áreas. Então, a gente possui, né, uma amostragem complementar quando a gente está estudando a flora, né, de algum lugar. Em relação à determinação dos agentes biológicos, né, que causam a polinização, né, que possuem espécies com síndrome de polinização, dos 76 gêneros identificados, 63 a gente conseguiu identificar o tipo de síndrome de polinização. Entre elas a gente tinha aves, morcegos, pelo vento, né, espécies anemófilas, mariposas, abelhas e as espécies que não tinham especificidade quanto ao seu agente polinizador, né? E aqui a gente possui algumas espécies características desses tipos diferentes de agentes biológicos de dispersão. Analisando agora a distribuição mensal do número total de grãos de pólen e número total de tipos polínicos para a itirapina, a gente consegue perceber que a dispersão do número de grãos de pólen e tipos polínicos está atrelado a o aumento da temperatura, em vermelho, com o aumento de precipitação. Ou seja, né, a gente tem uma dispersão muito maior de espécies ocorrendo em Itirapina nos meses chuvosos e que tem as maiores temperaturas. Em contrapartida, a gente tem na Estação Ecológica de Santa Bárbara uma menor quantidade de palinomorfos depositados no período de chuva, que é aqui de novembro a janeiro. Entretanto, o número de tipos polínicos é muito maior nesse período, né? Indicando que mesmo a gente tendo uma concentração menor de grãos de pólen, se comparados aos outros meses do ano, a riqueza de tipos polínicos é muito maior, né? E a gente consegue então visualizar que nesse período a gente teve uma dispersão muito maior de únicas espécies, né? Não com uma diversidade muito grande. Porque, por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem a maior dispersão de número total de grãos de pólen, a gente tem uma riqueza muito baixa. Em comparação agora a hábito das espécies, a gente consegue perceber que existe uma discrepância muito grande na composição de hábito entre as duas estações ecológicas, né? Então, a gente consegue visualizar que em Tirapina a gente tem uma dispersão, uma apresentação de dispersão de grãos de pólen muito maior de espécies de diferentes hábitos do que em Santa Bárbara. E aí a gente consegue visualizar que isso
é interferência do vento, né, da direção do vento e da diversidade de fitofisionomias e áreas que a gente tem em volta dessas áreas fragmentadas. Quando a gente analisa o histórico de direção média horária do vento, a gente vê que existe uma variação muito grande nessa área, né? Em que períodos o vento está no leste, outros períodos ela vem pelo sul, e a diversidade de fitofisionomias que a gente tem em volta dessa área é muito maior do que comparada à vegetação em torno da área fragmentada da Estação Ecológica de Santa Bárbara, que tem praticamente áreas de vegetação nativa, de citricultura e de reflorestamento de pinos e eucalipto, além de ter o vento em uma única direção durante todo o ano. Novamente, a gente consegue apresentar, né, analisando a dispersão polínica dos grãos de pólen, o quanto o vento, né, e as áreas ao redor de uma estação ecológica, de uma área fragmentada, interfere na dispersão e na composição polínica da área fragmentada. E a gente analisa ainda que, embora as áreas analisadas possuam o mesmo tipo de formação, né, o mesmo tipo de formação savânica, com fitofisionomias muito próximas, os tipos polínicos apresentados nos coletores de chuva polínica dessas estações refletem muito a diversidade vegetal das áreas ao redor das estações ecológicas. Conseguimos analisar também que a deposição polínica das estações são muito diferentes, né, e possuem poucos tipos polínicos em comum, né, excluindo as espécies de Poace e de Pinace. Só que foi possível determinar espécies chaves para ambas as estações ecológicas, determinamos como espécies chaves para formações savânicas, né, onde a gente tem uma espécie de Apocinace, uma espécie de Asterace e outra espécie de Voquisiace, né, sendo fundamentais então para a gente conseguir determinar que onde existem essas espécies pode ser que exista a formação savânica de cerrado nessa localidade. E concluindo, né, toda a análise e as perspectivas futuras sobre o trabalho, a gente consegue então analisar que essas técnicas adotadas, né, de análise de chuva polínica, evidencia a grande riqueza de palinomorfos nas áreas, indicando que essas técnicas elas são suficientes para a amostragem, né, da chuva polínica atual nas áreas de estudo, servindo de base para outras áreas aplicadas dentro da palinologia. E que essas amostragens tiveram os palinomorfos com uma baixa porcentagem de deformidades, rupturas ou quebras. Isso é muito bom para a gente conseguir analisar, caracterizar e identificar os grãos de pólen. Foi possível também inferir que as técnicas são capazes de mensurar as espécies de uma determinada região, podendo diferenciar então as áreas de formação florestal de áreas de formação savânica. A identificação dos tipos polínicos fornece de maneira indireta os hábitos e polinização dos táxons naquelas áreas analisadas, né? E por fim, a gente consegue ver que o trabalho ele auxilia na identificação dos tipos polínicos das espécies nativas de cerrado e que a gente então conseguiu desenvolver técnicas de coletas de chuva polínica que são capazes de auxiliar trabalhos de conhecimento taxonômico, ecológico e populacional de espécies do bioma, além de material de referência para reconstituições paleoambientais e paleoclimáticas do bioma cerrado no interior do estado de São Paulo. Por fim, então, eu deixo meus agradecimentos novamente, principalmente para o meu laboratório e para a CNPq, né, que foi a minha agência de fomento dentro do meu laboratório,
novamente ao Núcleo de Especialistas em Pneumologia. Obrigada por vocês terem me convidado. Fiquei muito feliz em representar o meu laboratório aqui com vocês. E para dúvidas, sugestões ou críticas, tá aqui o meu contato, é o meu e-mail. Agradeço novamente, muito obrigada.